Boa noite a todos. Pontualmente às 20 horas, daremos início a mais uma preleção que faz parte da assistência espiritual do Centro Espírita Alvorecer Cristão. Boa noite a todos. Temos a oportunidade, nesse momento, de compartilharmos as nossas reflexões sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus,
aqui em nossa página do Centro Espírita Alvorecer Cristão. É sempre uma alegria poder estar com os amigos e participantes dos trabalhos do SEAC. Meu nome é Dioneia e antes de fazer a preleção propriamente dita, eu gostaria e vou fazer alguns avisos sobre atividades da nossa casa que convido todos a participarem. Nós espíritas sempre estamos focados nos estudos, nos aprendizados em grupo e assim sempre promovemos cursos focados no autoconhecimento, baseados no Evangelho de Amor de Jesus, à luz da doutrina espírita. Atualmente nós temos 2 cursos possíveis de recebermos alunos. Às quintas-feiras à tarde, às 14 horas, a Escola de Aprendizes do Evangelho, e nas quintas-feiras à noite, às 20 horas, o curso básico de Espiritismo. São oportunidades que oferecemos para que, formando grupos fraternos focados no nosso ideal e nosso interesse comum, possamos nos tornar pessoas mais solidárias, esperançosas, unidas em torno do objetivo do auxílio ao próximo, através do auxílio a nós mesmos. Todos são convidados a participar desses trabalhos. Também temos um trabalho de evangelização infantil que acontece aos sábados na casa. Todas as crianças até 12 anos serão muito bem recebidas na nossa casa aqui na Rua Alves Guimarães 819. E também, nesse momento, promovemos uma escola de paz. Ao mesmo tempo que as crianças são evangelizadas, os pais também. Vamos incentivar e conhecer a evangelização infantil. Muito bem. O tema que é sugerido para hoje envolve a fé, a força da fé, como Jesus ensinou. Antes dele, vamos nos preparar, elevando os nossos pensamentos, nos harmonizando e nos sintonizando com nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda, esse companheiro de todos os momentos que certamente nos auxiliou a chegarmos e estarmos juntos nesse momento. Através desse amigo querido, nos elevamos pelo plano espiritual até nossa mãe, Maria de Nazaré, que nos cobre com seu manto de amor, de luz, pacificando os nossos corações, tranquilizando as nossas mentes, nos encaminhando suavemente até seu Filho, nosso Mestre, nosso irmão Jesus, a quem agradecemos pelo Evangelho de amor que procuramos praticar. Assim, chegamos até Deus, agradecendo a oportunidade e o dom da vida com a prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores.
Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Assim, harmonizados que estamos em torno dessa prece bendita, vamos às nossas reflexões sobre o tema da fé. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, nos itens de 1 a 12, encontraremos mais detalhes, aprofundamentos sobre este tema. É uma obra de Allan Kardec. Baseamos sempre as nossas reflexões nas obras de Allan Kardec, que todos são convidados a conhecer. Muito bem. Vamos falando sobre a fé. Temos uma tendência a acreditar na fé em algo ou alguém exterior a nós. No entanto, vamos imaginar que o primeiro objeto da nossa fé somos nós mesmos, assim como do nosso amor. Amai ao próximo como a ti mesmo. Então, é necessário que eu tenha a fé viva nas minhas condições e possibilidades, na confiança da minha capacidade de crer. Então, eu tenho fé em mim mesma. Isto é uma consciência. Através dessa consciência, eu creio. E tenho fé em Deus, e tenho fé, portanto, na humanidade. Posto que todos somos criaturas de Deus. Portanto, pertencemos a uma mesma família, a família humana. Então, iniciando dessa fé e confiança em mim, eu posso expandi-la. Então, isso me torna comprometido com acreditar na capacidade de evolução de todos os meus semelhantes em direção a Deus, o Criador. Portanto, em direção à perfeição. O tema fala em como Jesus ensinou a fé. Jesus nos ensinou de inúmeras maneiras. Uma delas, bastante popular, é a fé que move montanhas. Que montanhas seriam essas? A que montanhas o mestre estaria se referindo? Uma montanha externa a mim? Novamente, sugiro que voltemos os olhos para nós mesmos e enxerguemos dentro da nossa mente, do nosso coração, as montanhas que estão nos impedindo de exercer a fé plena, de acreditarmos em nós mesmos. Portanto, as montanhas são as nossas próprias dificuldades. Então, a fé pode remover a montanha que está no meu coração, no meu sentimento, no que me impede de amar plenamente. Acreditamos na doutrina espírita, na fé raciocinada. Então, acreditamos no estudo, no aprofundamento e na compreensão. Essa fé que move montanhas, desde que ela seja pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, que é o grão menor que existe. São referências de Jesus nos ensinando com amor a compreender os mistérios da fé. E
nos orientando a voltarmos para nós mesmos, como os divulgadores desta mesma fé que envolve a esperança, o amor e a caridade. No momento em que ele nos ensinou sobre a candeia que ilumina desde que ela esteja num castiçal e possa se propagar, esta candeia somos também nós mesmos. Nós mesmos somos a luz, desde que exerçamos a nossa vontade. Então, a fé envolve confiança, envolve vontade. Eu quero compreender deste modo que Jesus me ensinou. Porque creio que Ele é o meu mestre. Ele não é um mestre pro forma, um mestre teórico, é um mestre que nos propôs colocarmos a mão na massa, sermos ativos, agentes. Por isso, a proposta de sermos a própria luz, a própria candeia no castiçal que ilumina. Portanto, além de acreditarmos no amor, na fé, na esperança, na caridade, na justiça, além de acreditarmos, é importante que sejamos ativos e podemos propagar o que acreditamos. Jesus também fez uma referência sobre a figueira seca. Uma árvore que não dá frutos não serve para nada. Vamos voltar novamente para nós mesmos. Somos uma árvore que dá frutos? E o que são esses frutos? De novo voltamos à fé com obras. A fé raciocinada, ativa e com obras. E essas obras envolvem diretamente a nossa referida família humana. Como podemos auxiliar, praticando a caridade, os nossos semelhantes na compreensão dos ensinamentos de Jesus? De modos que precisamos de calma. A fé é calma, porque compreende o tempo, compreende a compreensão que leva tempo. A compreensão não é imediata, depende de estudo, e o estudo necessita de concentração, de envolvimento, de dedicação. Então, a proposta é que sejamos o exemplo. Mas o exemplo na ação. Então, é necessário que eu compreenda, para que as bases da minha fé sejam sólidas, para que esta casa não seja colocada em alicerces na areia, sem sustentação, que eu seja um terreno fértil, que meu coração tenha o adubo que faça florescer esses ensinamentos sobre as virtudes, e florescer não de modo egoísta, mas florescer para o próximo. Esta é a questão. Quando se fala em caridade, é esta a caridade, que eu possa ser propagadora
do modo como que essas virtudes vão se instalar nos corações humanos. E para isso é necessário que essa vontade seja maior do que meus próprios interesses como indivíduo. Quando se fala em renúncia em sacrifício, muitas vezes são vistos com preconceito, como se houvesse aí uma abdicação dos próprios interesses. É que é um convite que Jesus nos fez. É um convite para que possamos despertar dentro de nós algo além do egoísmo e do orgulho, para que possamos nos dedicar com amor e afeto ao próximo. Por isso é dito o sacrifício, como ele mesmo fez. Exemplo maior que ele nos deu o tempo inteiro, o seu extremo sacrifício. De nós é pedido o que é possível no momento. Mas o fundamental é a consciência. Na medida em que a nossa fé revigorada, a nossa fé atuante, ela tem um poder magnético, ela atrai e contamina, mas imediatamente nos responsabiliza ao extremo. Nos dá o poder de exercer o amor ao próximo de modo pleno e consciente. É um desafio constante. Porém, é desse modo que a fraternidade entre toda a família humana vai se realizar um dia. É desse modo, é exercendo o amor ao próximo sem distinção de nada, sem nenhum preconceito. Todos, absolutamente todas as pessoas vão chegar nessa compreensão. Eu posso ser um agente desse caminho, na medida em que compreendo. Posso ser, desde que eu queira, desde que eu acredite, na minha própria fé e na minha própria capacidade, de ser também uma pessoa que transmita os ensinamentos de Jesus de modo real, de modo ativo. Transmita através do exemplo, não através da teoria. Lindas palavras são importantes. Ampliar a condição de usá-las para que possamos nos entender uns aos outros é fundamental. Mas o que é imprescindível, e além dessas palavras, é o exemplo. Somente através do exemplo eu posso ser a candeia que iluminará os ambientes e os grupos em que eu tiver a oportunidade bendita de exercer a minha condição de também ser um exemplo, do mesmo modo que o Mestre nos orientou, foi para nós e é até hoje, posto que essas lições benditas ainda são as válidas lições para nós. Desse modo, eu vou convidar a todos nesse momento para que
possamos reunir em nossos corações e em nossas mentes a nossa vontade, a nossa fé, a nossa confiança, para que se transformem em ondas de vibrações amorosas que envolvam todo o nosso planeta, que envolvam toda a nossa família humana, que envolvam particularmente o nosso país, o nosso estado, as nossas cidades e os nossos lares, que envolvam amorosamente todos os nossos familiares e muito especialmente aqueles com quem temos dificuldades de relacionamento. Essas ondas de vibrações amorosas se propagam e, humildemente, vamos vibrar por nós mesmos. E assim eu encerro a preleção de hoje do Centro Espírita Alvorecer Cristão. Graças a Deus.